esse texto da carta de Paulo aos Romanos que eu vou ler também não vai ser mensagem, vai ser uma breve meditação. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos nos concentrar mais no primeiro versículo. Só que nós vamos deixar esse versículo ali, por enquanto. Nós vamos deixar a história do reverendo Luiz Carlos em stand-by por enquanto. E lá no final nós vamos fazer a aplicação desse versículo na vida dele e na vida de muitos que estão aqui, na minha vida também. Então nós vamos meditar então. Então, respirem e vamos. Nós temos o seguinte, vamos voltar lá atrás, vamos voltar na criação. Então nós temos Deus criou os céus e a terra, encheu a terra com essa biodiversidade, animais maravilhosos, lindos, colocou o ser humano e preparou tudo para que a vida ocorresse aqui nesse planeta de maneira tranquila e segura, como a gente tem, né? De vez em quando, uma mudança climática mais drástica, uma catástrofe, né, natural, mas, de uma maneira geral, a nossa vida aqui na Terra é muito tranquila. Então, nós vivemos aqui nesse chão, tranquilos, seguros, e nossa vida se desenvolve aqui muito bem. Aí vem o pecado. Aí, com o pecado, o que aconteceu com o pecado? Com o pecado, arrastou a humanidade para um estado de degradação. Nós presbiterianos costumamos falar sobre degeneração total, depravação total. Só que essa depravação ela não atinge somente a raça humana, ela atinge toda a criação. Então, toda a criação foi afetada pelo pecado. E aí, com o pecado, entra a morte na criação, a morte na raça humana, a morte física, podemos também colocar a morte espiritual, e o homem é separado de Deus. E aí o homem, né, a partir de então, ele passou a ser totalmente degenerado, totalmente degradado, e a natureza passou a morrer, e nós também morremos, nós somos, né, todos os animais foram afetados por conta do pecado. E a Bíblia diz que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, não há justo, não há nenhum sequer. Então, o pecado, ele afetou a raça humana de uma forma tal que ele atingiu a raça humana, e a raça humana não tem como se livrar do pecado, ela não tem como sair do pecado. Porque o pecado faz parte da natureza, o mecanismo do pecado foi introduzido na natureza humana. E esse pecado introduzido na natureza humana gerou a morte, por isso que a gente morre. E nós não nos tornamos pecadores porque cometemos pecados, nós cometemos pecados porque somos pecadores. Então, é isso que aconteceu. E aí, a criação de Deus tinha feito tudo, todas as coisas, e com a entrada do pecado, a coisa se degenerou, se degradou, e a morte entrou e atinge os animais, atinge a própria criação, o próprio universo está morrendo, as estrelas, as galáxias, está tudo morrendo, e nós morremos também. Bom, mas, na verdade, Deus não foi pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa. Por que Deus não foi pego de surpresa? Gente, conhecendo Deus como nós conhecemos, nós sabemos que Deus nunca é pego de surpresa. Deus tinha, né, no seu eterno propósito, nos seus eternos decretos, lá ele já tinha decidido que haveria um plano de salvação, haveria um resgate, haveria uma forma de resgatar a humanidade e a criação, resgatar todas as coisas. E aí, a gente vai lá para João,
No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. O apóstolo Paulo fala o seguinte, que ele existe antes de todas as coisas, pois nele tudo subsiste. Na literatura hebraica, a gente tem a figura de alguém que está antes da criação do mundo com Deus, que e que os evangelhos traduzem como filho do homem. Então Jesus, quando se intitula filho do homem, ele estava dizendo para os hebreus que ele era o Messias e que ele era aquele que devia e que ele existia desde antes da fundação do mundo. Porque o que o profeta Miqueias diz, né, sobre Belém, a pequena cidade de onde Jesus nasceria? O que Miqueias diz? Miqueias diz o seguinte, que de ti virá o reinado, e que ele é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, muito antes do universo existir, muito antes do mundo ser criado, Jesus estava lá com Deus. E o João, o apóstolo João, ele no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, todas as coisas foram feitas por eles, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o que acontece? Jesus estava lá, antes de todas as coisas. E aí, o homem peca, o pecado entra no mundo, a criação é afetada pelo pecado, a morte entra na criação, a morte entra na raça humana, a morte entra na vida dos animais, a morte atinge tudo. E aí o que Deus faz no seu plano eterno? No seu plano eterno, Deus manda, Deus remete, Deus entra na criação, porque o verbo que João fala é uma figura, é um ente, é uma pessoa que está com Deus desde antes da fundação do mundo. Então Deus remete à criação, Deus faz com que o verbo de Deus faz com que o filho do homem, Deus faz com que o verbo que a palavra grega usada é logos, e o logos aí é o poder de Deus, criador de todas as coisas. Então Jesus é o poder de Deus que cria todas as coisas. O apóstolo Paulo fala que Jesus é a sabedoria de Deus e poder de Deus. Então o poder de Deus criador, quando João usa a palavra logos, ele está colocando essa questão do poder de Deus criador. Esse poder de Deus criador, então Deus envia a esse mundo caído, a esse mundo perdido, Deus envia o Filho do Homem. Deus envia o Logos. Deus envia o Logos trazendo a vida. A morte tinha afetado a criação. Deus envia Jesus ao mundo, e o apóstolo Paulo diz que nele habitava toda a plenitude da divindade de Deus, então ele era o Deus conosco. Só que em Jesus tinha vida, e tudo estava morto. A vida estava em Jesus, e estava tudo morto, tudo condenado, alienado de Deus, distante de Deus. Aí, Jesus entra no mundo trazendo a vida de Deus, que nós chamamos de vida eterna. O apóstolo Pedro fala que nos foi comunicado a natureza divina. O apóstolo João, nas suas cartas, ele diz o seguinte, que o que é nascido de Deus, ele tem a semente divina nele. Então, quando Jesus entra na criação, nele habita toda a plenitude da divindade, e a vida está nele.
A vida está em Jesus. E Jesus diz o seguinte: olha, se o grão não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele cair e morrer, ele produz fruto a 30, 60 e a 100 por um. Então foi necessário Jesus morrer para que a vida que estava nele fosse disseminada para toda a criação, não só para a raça humana, para toda a criação. Não, isso não é heresia, isso está escrito. Para toda a criação. A vida que estava em Jesus, quando Jesus morre, a vida explode e é espalhada para toda a criação. E João diz o seguinte: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não nasceram da carne, mas nasceram de Deus. Então, quem crer em Jesus e recebe Jesus, quem o Espírito de Deus comunica a vida, recebe a vida de Deus nele. E ele se torna filho de Deus, recebe a vida eterna, recebe a vida de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus porque nós recebemos a vida de Deus em nós. E aí, a gente vai andando um pouco. Aí a gente vê a questão do... Jesus disse para Nicodemos: olha, Nicodemos, eu sei que você é mestre em Israel, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não for da parte de Deus. E aí Jesus disse: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem nasce da carne, quem nasce de ser humano é ser humano. Quem nasce de Deus, quem nasce do Espírito, é Espírito. E o apóstolo Paulo fala que nós somos nova criatura. E que essa nova criatura, ela habita junto com a velha criatura. E essa nova criatura, ela é implantada, o novo nascimento, ela é implantada pela operação do Espírito. Aí entra a questão teológica, tem vários pastores aqui, presbíteros, e a questão da ordem salutis, que coloca a questão da ordem da salvação. Não vamos entrar nessa questão, mas o fato é o seguinte: o fato é que o Espírito de Deus aplica a obra da redenção no ser humano, e esse ser humano recebe a vida eterna. Essa vida eterna é a natureza, é a semente divina que o apóstolo João fala, é a natureza divina que o apóstolo Pedro fala, é a vida espiritual que o próprio João fala, e é o novo nascimento que Jesus fala. Então, aqueles que receberam essa vida eterna, eles são filhos de Deus. Esse corpo, essa velha natureza humana, ela vai para a sepultura. Nós já estávamos mortos. Todos estavam mortos nos nossos delitos e pecados. Jesus vem trazendo a vida e o Espírito Santo aplica a obra da redenção nos seres humanos, e os seres humanos recebem a vida. E nós nos tornamos filhos de Deus porque nós recebemos a vida de Deus, a natureza divina. É isso mesmo, está escrito lá. Está escrito nas Escrituras. Nós recebemos a vida, por isso que nós somos filhos de Deus. Porque nós temos a vida eterna, a vida de Deus. E aí, Deus não conserta, Deus não restaura a velha criação. Deus não conserta a velha criação. Deus cria uma nova vida, um novo homem, uma nova criatura. Deus faz tudo novo. Eis que faço novas todas as coisas. Deus faz tudo novo. E nós recebemos essa nova vida, que aí é a vida espiritual. E aí o apóstolo Paulo lá, aos Coríntios, ele diz que o primeiro Adão foi o gerador da raça humana, do homem terreno. O segundo Adão, que é Jesus, gerou a humanidade espiritual. Então, em Deus, em Jesus, Deus estava criando em Jesus uma nova humanidade. Assim como Adão é o cabeça da raça humana, Jesus é o cabeça da raça eleita. Jesus é o cabeça da raça espiritual. Jesus é a cabeça dos redimidos. Jesus é o cabeça daqueles que vão herdar a vida eterna. Jesus é o cabeça de uma nova raça. Então Deus começa uma nova história da humanidade com Jesus. Deus não conserta
a velha natureza. Deus deixa a velha natureza morrer. Deus deixa o nosso velho corpo morrer. Deus implanta uma nova vida e começa tudo novo, novo homem, nova criatura, novo nascimento, tudo novo. E aí, estão chegando já no texto, viu, reverendo Luiz? Já estão chegando ali. Né? Então Deus faz tudo novo. E aí, inclusive uma nova criação. Eis que crio novos céus e nova terra. Nova criação. Um planeta novo. Um universo novo. Para quê? Para abrigar as novas criaturas, para abrigar os redimidos do Senhor, que somos nós. Então Jesus, além de nos dar a vida eterna, implantar em nós a vida de Deus e nos tornar filhos de Deus, Ele nos remete, ainda nos projeta para uma nova criação, um novo céu, uma nova terra, onde tudo vai ser perfeito, a perfeição não vai ter limite. O apóstolo Paulo diz o seguinte: ó, eu fui no terceiro céu, não sei se no corpo, nem o apóstolo Paulo entendeu como que ele foi parar lá, mas ele disse que eu vi coisas que é inefável, coisas que são indizíveis, que não é lícito ao homem proferir. Então o apóstolo Paulo, ele foi no céu, no terceiro céu, ele viu coisas maravilhosas, né? E que nós não temos condições de absorver, de conceber na nossa mente humana finita. Assim como nós não conseguimos conceber Deus, a própria Trindade é uma coisa difícil da gente entender muitas vezes, nós não conseguimos conceber a eternidade, nós não conseguimos fazer uma ideia aproximada da eternidade. E Deus, em Jesus, nos remete, nos projeta para essa eternidade. E aí, Salmo 116. E aí nós recebemos, nós os eleitos, aqueles que foram atingidos por essa maravilhosa obra redentora do Senhor Jesus, nós somos o povo mais feliz da terra. Somos o povo mais feliz da terra. E nós temos a vida eterna, temos a vida de Deus em nós, nós somos filhos de Deus. Nós somos raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos esse povo. E somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo de riquezas fabulosas, celestiais. E já nessa vida, a gente vive a gente vive na sombra. Nós passamos dificuldades? Passamos dificuldades. Mas a gente vive na sombra. A grande verdade é essa, nós estamos na sombra do Altíssimo. Nós estamos escondidos no pavilhão de Deus. Nós estamos escondidos no quarto de Deus, nós estamos escondidos na proteção de Deus, nós estamos debaixo da mão de Deus. Então, o que acontece? E além de receber tudo isso, então o que o salmista diz? Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Aí ele começa a enumerar: beberei o cálice da salvação. O que é beber o cálice da salvação? Beber o cálice da salvação é receber essa salvação com alegria e viver essa salvação com alegria. É viver a salvação, viver a vida cristã com alegria, sabendo que nós somos um povo, uma nação, um povo santo, um povo de propriedade exclusiva de Deus, e que nós somos herdeiros da eternidade infinita, que a gente não consegue nem... O apóstolo Paulo diz o seguinte, que o olho não viu, nem ouviu, não jamais penetrou em coração algum as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos concedeu pelo Espírito. O Espírito de Deus, ele dá um vislumbre rápido, né, e tênue, fraco do que realmente é a realidade. Por quê? Porque o Espírito quer? Não, porque a nossa mente não é capaz de conceber, a nossa mente não é capaz de alcançar. Então Deus dá aquilo que a gente pode receber, aquilo que a nossa mente tem condição de absorver. Mas tem muita coisa, meus irmãos, que não está registrado nas Escrituras e que o Espírito não nos revela, mas tem muita coisa que existe muito além do que nós imaginamos. E aí, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Que darei ao Senhor? Tomarei o cálice da salvação, cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo.
E é esse versículo aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Lá no Antigo Testamento existia um sacrifício chamado holocausto. No holocausto, o animal era queimado totalmente. Alguns sacrifícios, parte desses animais eram colocados fora do arraial, alguns serviam para alimentar os sacerdotes, mas o holocausto não, o holocausto era para ser queimado totalmente no altar. E aí tinha vários animais que poderiam ser oferecidos como holocausto. E tinham 2 carneiros que tinham que ser oferecidos todo dia, um de manhã e um no pôr do sol. Todos os dias um carneiro, de manhã tinha que ser oferecido em holocausto e no pôr do sol tinha que ser oferecido em holocausto. É oferta contínua. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aí, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Deus está pedindo é que nós sejamos oferecidos ofereçamos voluntariamente a Deus, como o holocausto era oferecido. Isso é para todos nós. Só que alguns levam a sério, mais a sério do que os outros. Os casos. Queimou a vida deles no altar de Deus. Queimou a história deles no altar de Deus. E muitos pastores que estão aqui têm feito isso, têm queimado suas vidas no altar de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Eu sou testemunha, porque eu convivi com ele, convivi com ele. Está aqui o Zé Alfredo, está aqui o Alfeu, está aqui o Paulo Sérgio, está aqui o Emerson, está aqui a Rosa, está aqui a Denise, está aqui a Érica. Nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas de que o reverendo Luiz Carlos e a Laí depositaram a sua vida no altar de Deus para serem queimados vivos, ofereceram a sua vida. E não foi um dia, não foi 2 dias, foi como oferta contínua diante de Deus para sempre. Para sempre. Então isso aqui não é como um trouxinha. Isso que o apóstolo Paulo está colocando é a realidade. E esse apelo do apóstolo Paulo é: rogo-vos, pois, irmãos, peço, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, o apelo que o apóstolo Paulo está fazendo, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto nacional. Um culto contínuo, uma adoração contínua. A Rose falou, muitas vezes a gente passa por dificuldades, passa na nossa vida, tem muitos embates, mas a adoração não pode cessar, o culto deve ser contínuo. O Alfeu passou aí por um período muito difícil, os presbíteros de Alfeu passaram por um período muito difícil, mas eles não encerraram a adoração. A adoração deles é contínua. E é isso que o apóstolo Paulo está pedindo para cada um de nós. É isso? Isso não quer dizer que eu tenho que ser pastor. Não. Eu, por exemplo, não estou no ministério do pastor. Nós estamos aqui, pastor Isabel também, uma vida dedicada aos seus outros pastores que eu não conheço, presbíteros aqui. Quantos que não têm se lançado no altar, se oferecido no altar, com uma mão suave e agradável a Deus, porque o holocausto é uma oferta suave e agradável a Deus. Nós somos testemunhas vivos. Nós somos testemunhas vivos da vida de vocês. Toda honra, toda glória seja o nome do Senhor. Eu conheço muitos casos não saber. Conheço a Laí não saber. Eles não são soberbos. Muito pelo contrário. Tem um amor dentro deles que não está dentro deles. Tem um amor que não está dentro deles. Eu estou fazendo isso. Eu falei nos meus 15 minutos. Mas é isso que eu gostaria de dizer. É isso que eu gostaria de deixar para os irmãos. E é um momento de festa. Apesar de tudo isso, é um momento de alegria, um momento de festa.
fato de eu já ter visto os meus irmãos aqui, para mim já foi, eu já estou, meu coração está explodindo de alegria aqui. Então, que Deus nos abençoe. Mas você não orou para falar, mas a Denise já tinha orado, então está tudo certo. Tá bom, meus irmãos? Fica assim, então, né? Toda honra e toda glória ao nome do Senhor. Mas honra quem honra. Honra a quem honra. Ninguém tira isso deles. Ninguém tira. Ninguém tira. Que Deus nos abençoe.